Presta atenção no vídeo que eu vou trazer agora pra você, é explosivo. Aí está ele, Dr. Jeffrey Checchini. Do outro lado, nós temos o advogado Cacai. A bomba que o Cacai lançou, ele entregou todo o esquema envolvendo o ministro Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Eu gostaria que muita gente visse esse vídeo, de verdade, muita gente mesmo. Porque aqui é o início do ministro Alexandre de Moraes. Ah não, mas o início do Moraes é quando ele tomou posse, Fábio? Não. Aqui foram entregues todos os poderes às mãos do ministro Alexandre de Moraes. E eu gostaria que você prestasse bem atenção. Tudo bem que quem está reagindo ao vídeo é um cara de direita, é o Dr. Jeffrey. Mas o cara lá atrás que vai fazer toda a denúncia não é um cara de direita, conservador, não. Esse é o ex-advogado de Lula, é o advogado que recebe em sua casa ministros da Suprema Corte, é o cara que tira foto no Supremo Tribunal Federal de bermuda e hoje tá aí entregando todo mundo. E nessa semana também, a semana passada, ele já fez outra revelação e agora mais essa, e o Jeffrey Checchini vai explodir tudo aqui pra você. Está acontecendo em Brasília. Essa semana vazou um vídeo do Cacai criticando que os escritórios dos parentes dos ministros do STJ e do STF estão dominando o mercado da advocacia em Brasília, nos tribunais superiores. Agora essa bomba. O Cacai entregou o ministro Dias Toffoli, ele caguetou que o Toffoli contou para ele que entregou a relatoria do inquérito das fake news, o famoso inquérito do fim do mundo, ao Alexandre de Moraes, porque recebeu ameaça. É isso mesmo. Quando lá em março de 19, o ministro Toffoli presidiu o Supremo e ele falou: Cacai, você vai ao Supremo hoje? Posso ir. Ele disse: eu vou anunciar uma coisa importante que você estivesse lá. Ele anunciou o inquérito, que é chamado inquérito da fake news. Eu falei: Toffoli, é óbvio que defenda isso. Como amigos da corte, você é um advogado mais antigo. É difícil dizer isso, nós somos os mais antigos que atua no Supremo. E aí eu disse: Toffoli, é óbvio que você tem o direito de abrir regimentalmente, mas distribuir para o ministro Alexandre, fere o juiz natural. Ele disse: eu não posso te dizer nada, só estou te dizendo que está acontecendo muita coisa e que nós estamos sendo ameaçados. Ameaça de quem? Então olha só, eles e sempre eles, e não é de hoje. Então o Cacai disse que ele avisou o Dias Toffoli que não poderia dar a relatoria do inquérito das fake news a Alexandre de Moraes. Isso depende de um sorteio, mas por ameaça ele foi obrigado a dar o inquérito das fake news a Alexandre de Moraes. Lembrando, esse inquérito das fake news, nunca esqueçam disso, é o motivo pelo qual todos os casos, desde 2019 para cá, estão no STF. Sim, a farsa da trama golpista está no STF porque eles usam como base o inquérito das fake news. Tudo que acontece hoje no Brasil, eles puxam pro STF por causa desse inquérito das fake news. Inclusive, esse famoso escândalo do Banco Master está agora no STF e o escândalo chegou nesses dois. Não esqueçam, Dias Toffoli voou de jatinho com o advogado do Banco Master. No dia seguinte, ele puxa o caso do Banco Master para o STF sem motivo nenhum. O ministro Alexandre de Moraes tem sua esposa com um escritório milionário de 129 milhões. Ou seja, a relação, o jogo combinado desses dois, segundo o próprio Cacai, é desde 2019. Só que o Cacai trouxe uma informação que é uma bomba. A competência, o inquérito das fake news, tá com Moraes porque houve ameaça. Ameaça de quem? Gente, 2026 está só começando. Será longo, tem muita água para rolar ainda. E eu digo para vocês,
Será o ano da queda do regime. Eu tenho muitos outros vídeos para soltar ainda. Esse é o nosso querido Dr. Jeffrey Chiquini arrebentando tudo, mostrando para você esta situação que o Cacai falou. Como eu disse, não que a esquerda passe mais credibilidade, né? Mas, para o sistema, se fosse um advogado do Bolsonaro, por exemplo, soaria, né, como alguém que... um militante aí, bolsonarista, um bravateiro. Mas não, meus queridos, nós estamos vendo Cacai, o cara que dá uma festa e recebe em sua casa Lula, Alexandre de Moraes. Se eu não estou enganado, essa festa que eu estou falando era em comemoração aos 20 anos, né, do Lula ter chegado aí à presidência da República. Ela aconteceu naquele dia da diplomação do Lula. Foi antecipado, se eu não estou enganado, era dia 18 de dezembro de 22, passou para dia 12 de dezembro de 22, onde a gente ouviu aquela história do missão dada é missão cumprida. Aí depois os ministros lá estavam na festa na casa do Cacai, e agora está o Cacai, né, contando que recebeu um convite do ministro Dias Toffoli. Você é um dos advogados mais antigos que atua, você é amigo do Supremo, vai lá que eu vou fazer um importante anúncio. Aí anuncia o ministro Alexandre de Moraes como relator do inquérito das fake news, um inquérito que não houve a provocação do Ministério Público, não foi um inquérito solicitado pela Polícia Federal, não foi um inquérito solicitado pelo PGR, não! Foi um inquérito aberto de ofício. E aí, o que acontece? Nessa situação, deveria haver um sorteio para um relator, e não, sem sorteio, foi entregue nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Nessa situação, o Cacai questionou o Dias Toffoli, à época presidente do STF, que disse: não posso te falar muita coisa, nós estamos sendo ameaçados. Ameaçados por quem? Por qual motivo? De onde vêm estas ameaças? Como sempre no Brasil, nós não teremos essa resposta, pelo menos por agora, não é? Pelo menos por agora. Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, como disse o próprio Dr. Jeffrey Chiquini, o ano está só começando, ainda tem muita bomba para explodir no nosso Brasil. Eu vou trazer agora o nosso querido Didi Red Pill, é um jornalista independente, exilado na Polônia. Tá um frio desgraçado lá na Polônia, eu vi ele mostrando. E agora o que eu quero trazer para você aqui é o vídeo onde o Didi Red Pill traz bastidores do STF. Edson Fachin é presidente do STF e, nas palavras do Didi Red Pill, está abandonando o ministro Alexandre de Moraes. Dá um like, compartilha, comenta 09 para que eu possa saber que você está me acompanhando nesse momento do vídeo. Tá comigo? Comenta 09. Vou trazer aqui Didi Red Pill para você que está ligado na programação do Abordo. Para quem me acompanha. Quando acabar, acabou. Então é simples. Clique agora no link da descrição, porque dia sim, outro também, existe alguma notícia desabonadora contra o ministro e contra sua esposa, a Viviane Barsi de Moraes. Evidentemente, tudo isso tem relação com um contrato de 129 milhões de reais feitos pela esposa do ministro com o Banco Master, o banco mais enrolado do Brasil hoje. E além disso, o ministro também fez uma espécie de pressão sobre o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, e isso não pegou nada bem, o que só ajudou a aumentar a fritura do ministro na mídia. Ok. Além disso, tem um outro flanco, que é justamente a Polícia Federal de Lula. Porque quem é que vocês acham que estão vazando esses conteúdos de dentro do celular do Daniel Vorcaro para Malu Gaspar e para o Lauro Jardim?
Quem é que você acha que está fazendo isso? Quem é que está de posse do celular do Vorcaro? Evidentemente que é a Polícia Federal. A Polícia Federal de Lula. E Lula tem inúmeras razões para querer ver o ministro Alexandre de Moraes pelas costas. Uma é que Lula nunca suportou ter que dividir o poder. E ele achou uma brecha já no final do seu governo para tentar expelir o Alexandre de Moraes. Dizem até que num grande acordo com o próprio Donald Trump. Então, assim, a Polícia Federal do Lula está vazando, a mídia está batendo e a Faria Lima também está pressionando muito para que o ministro saia, porque já começa a atrapalhar os seus negócios, certo? E agora entra a própria Suprema Corte, entra o Fachin. Bom, o que dizem nos bastidores aí na Rádio Peão, né, nos corredores da Rádio Peão, é que o clima entre Fachin e Alexandre de Moraes azedou de vez. Vocês não vão ver isso na mídia, eles não vão passar recibo. Se tiverem que se encontrar aí perante as câmeras, vão se tratar como se fossem os melhores amigos de infância. Até porque o Fachin é o presidente e o Alexandre de Moraes é o vice-presidente, né? Então eles precisam passar essa imagem de fortaleza institucional. Mas a verdade é que o bicho tá pegando por debaixo dos panos. E eu vou te dar só um exemplo que é muito contundente. O Fachin nunca saiu em defesa do Alexandre de Moraes. Aliás, nenhum ministro da Suprema Corte, exceto o Gilmar Mendes, saiu em defesa de Moraes, porque sabem que Moraes extrapolou, sabem que Moraes hoje coloca a imagem da Suprema Corte na lama, e isso eles não estão mais suportando. Então, vocês estão vendo aí a situação, né? Por exemplo, Fachin, esses dias, na verdade ontem, ele defendeu a independência e a transparência do judiciário em uma mensagem do fim do ano, após um período de tensão no STF. Mas será que esse período passou mesmo ou não? Eu acredito que não. Mas a mensagem de fim de ano de Fachin foi bastante enfática, no sentido de pedir um pouco mais de parcimônia para os seus pares, no sentido de pedir um pouco mais de atenção com a própria instituição Suprema Corte. E o curioso é que essa mensagem de Fachin foi endereçada para alguém. Adivinhe quem que é o alvo do Fachin nessa mensagem? É óbvio que foi o ministro Alexandre de Moraes. Muito educadamente, muito polidamente, o Fachin mandou o recado. Não passou recibo e mandou o recado, mas todo mundo entendeu, evidentemente, que era para o ministro Alexandre de Moraes. Bom, num dos trechos da mensagem, o ministro diz o seguinte: a confiança da sociedade é construída dia após dia pela coerência das decisões, pela responsabilidade das ações e pela abertura permanente do aperfeiçoamento, fecha aspas. Ou seja, para quem é que ele está dizendo isso? Não é para mim, não é para você, não é para o público em geral. Evidentemente, é para o ministro Alexandre de Moraes. Como eu disse, o tempo fechou entre os dois e não sei como é que vai ser daqui para frente. Acredito que só vai piorar, porque Alexandre de Moraes, a cada dia que passa, perde mais apoio, como a gente mostrou aqui para vocês, certo? Pois é, meus amigos, é isso. Eu quero agora ouvir a sua opinião. Muito bem, esse é Didi Red Pill, jornalista independente, que asilado político, tá? Ele vive na Polônia, recebeu aí todo o apoio do país europeu e hoje está refugiado. Esse daí, o ministro Alexandre de Moraes não lambe não, tá bom? O boi não lambe mais, esse daí não tem mais essa conversa com o Alexandre de Moraes não, tá? Pra você ligado aqui comigo no Brasil, fora dele também, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. O bicho continua pegando e o ano tá só começando. E meus queridos, eu gostaria agora de dar uma notícia que acabou de sair, tá bem? Pra galera que tá me acompanhando no ao vivo, né? Talvez se você estiver vendo no gravado, né? Aí a gente perde esse time, né? Acabou de acontecer. Mas presta atenção aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do Felipe Martins,
Lembra aquela história de que ele teria acessado as redes sociais? Eu até comentei aqui, né? O ministro vai considerar isso como uma quebra de medida cautelar e vai enviar o Felipe Martins para prisão. Não deu outra, tá bem? A reportagem da Oeste que acabou de sair, presta atenção aqui. O ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro, Felipe Martins, foi preso na manhã desta sexta-feira, dia 2, na casa dele, em Ponta Grossa, no Paraná, e levado a um presídio da cidade. 3 agentes da Polícia Federal cumpriram o mandado de prisão preventiva expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. Felipe Martins estava em prisão domiciliar e usando tornozeleira eletrônica. A prisão preventiva foi decretada diante da suspeita de descumprimento de uma das medidas cautelares que proíbe acessar as redes sociais. O engraçado é que a defesa do Felipe Martins diz que não, ele não acessou as redes sociais. E aí? Pra que precisa de advogado, né? Vocês se lembram muito bem que tudo aquilo que os advogados falaram, tudo aquilo que os advogados fizeram durante todo o processo não serviu de nada, né? As provas apresentadas pelos advogados foram todas ignoradas. O rebatimento, os argumentos da defesa foram todas ou todos ignorados. De acordo com Moraes, o ex-assessor de Jair Bolsonaro teria realizado uma pesquisa na plataforma LinkedIn na última segunda-feira, dia 29. No momento da condução, contudo, os policiais não apresentaram explicações nem a Martins, nem a seus advogados. A defesa do ex-assessor presidencial negou a Alexandre de Moraes que o réu tinha utilizado o LinkedIn ou qualquer outra rede social depois da imposição das medidas cautelares. Segundo os advogados, não houve publicações, interações, nem envio de mensagens. De acordo com a manifestação, a conta atribuída a Felipe Martins está inativa desde abril de 2023, antes das restrições judiciais. A defesa também informou que desde fevereiro de 24, o controle de eventuais credenciais digitais ligadas ao nome do ex-assessor está sob responsabilidade exclusiva dos advogados com finalidade técnica e de preservação de provas, sem atuação pública em nome do réu. O assessor foi condenado por participação no suposto plano de tentativa de golpe de Estado. Presta atenção aqui, o que o Alexandre de Moraes, né, o que ele descobriu é que, de acordo com Moraes, tá, o ex-presidente teria realizado uma pesquisa na plataforma LinkedIn. É uma plataforma que talvez você não tenha acesso, tá, que é uma plataforma mais profissional, né, onde profissionais cadastram seus currículos, falam ali de de seus conhecimentos. É uma rede social mais profissional, digamos assim, é mais para fazer network, fazer mais contato, tá? E então, com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, como eu disse, o que a defesa apresentar não servirá para nada. Bolsonaro pode pedir prisão domiciliar, vai ser negado. Felipe Martins pode dizer, não acessei as redes sociais, o que é isso, pelo amor de Deus? Não vai ser aceito. Como eu estava falando, né, o Bolsonaro acabou de fazer uma cirurgia, passou por mais uns 3 procedimentos durante esses últimos 9 dias. O cara está com pressão alta, vai começar a tomar medicamento antidepressivo, tem apneia do sono, crise de soluço e tantas outras comorbidades oriundas aí da facada. E não, segundo o Moraes, tá tudo bem com o Bolsonaro, ele pode voltar para cumprir pena na Superintendência da Polícia Federal. Jesus amado, hein? Sorte aí e força ao Felipe Martins, esse sim, um varão valoroso, né? O cara que disse, eu prefiro sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Não delatei Jair Messias Bolsonaro, não acusei Bolsonaro daquilo que ele não fez. Prefiro eu sofrer uma injustiça
do que cometer uma injustiça. Então agora ele acaba de ser preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Você se lembra? O Silvinei foi, né, tentou fugir pelo Paraguai e nós comentávamos aqui, né? Eu cheguei até a comentar antes dele determinar isso, né? Você vai ver um Alexandre de Moraes explodindo tudo agora. Aquela situação do Jair Messias Bolsonaro ter violado, né, ou danificado, né, a tornozeleira eletrônica, aquilo, Moraes vai usar aquilo pro resto da vida. Você me desculpa a comparação, eu gosto de usar esses exemplos do dia a dia, né? Sabe aquele dia que você fez uma caca com a sua esposa e agora tem 50 anos, ela ainda fala, né? Ela ainda fala, eu vi você olhando para aquela menina que trabalhava na loja da esquina. Do mesmo jeito, Alexandre de Moraes. Ele vai usar essa situação do Bolsonaro para negar a prisão domiciliar para ele pro resto da vida. Tá bem? Enquanto ele for ministro, ele vai lembrar, não, você tentou violar a tornozeleira eletrônica, você não vai para casa. Não, mas o cara tá morrendo. Não, não vai. É por isso que eu falo e vou repetir. O nosso problema é político. O nosso problema precisamos de senadores, deputados federais. O ano é um ano político, é um ano conturbado. É um ano em que o povo vai às urnas. E se a direita não tiver o maior número possível, isso não vai acabar. Enquanto não tivermos senadores, senadoras, homens e mulheres de valor, isso não vai acabar. E não é apenas para salvar a direita. Não, não. Quantos parlamentares de centro e até de esquerda estão sendo, de uma certa forma, tolhidos? De uma certa forma não podem falar o que pensam, mesmo sendo de esquerda, porque passaram pano lá atrás, ou atualmente passam pano para poder perseguir a direita e parte do centro. E aí, quando o mal se volta contra eles, eles têm que aceitar calados. Não é? Se bem que é bem difícil a gente ver o mal se levantando contra eles, né? Que vacina é essa que a esquerda tem? Onde o outro é acusado de rachadinha e o que acontece? Não acontece nada. Vai lá e faz um acordo com a PGR para não ser denunciado. Que dia que houve uma proposta da PGR para um deputado da direita para não ser processado? Hã? Que dia o PGR chegou na Carla Zambelli e falou, ô Carlinha, vamos conversar? Esse negócio, né, vai dar uma confusão danada, a gente vai ficar aí uns 2 anos tentando prender você. Vamos fazer um acordo aqui? Que dia? Que dia? Gustavo Gaia, Nicolas, toda essa galera. Se bem que o Nicolas, né, eu vou retirar aqui, pelo menos uma parte. Foi proposto aí um acordo, né, não sei se foi no PGR ou no STF, né, para não ser processado porque ele chamou o Lula de ladrão, tá? Mas lá um acordozinho lá, né, para ele reconhecer que ele errou e, sei lá, pagar um valor menor, não sei. Um negócio lá com o Lula lá, que o Nicolas falou, não vou aceitar nada não. Aqui está ele, senhoras e senhores. Quem é ele, gordinho? Esse é Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo. Ele publicou um vídeo em suas redes sociais para celebrar a chegada do ano novo. Vestido com uma camiseta da seleção brasileira, o político escreveu em uma lousa uma fórmula matemática inexistente que resulta na frase final: Happy New Year, Feliz Ano Novo. Depois de concluída a mensagem, Tarcísio escreveu no quadro Fora PT. Ou seja, um ano
Para ser feliz, tem que ter o poder, o PT fora do poder. Tem que ter o PT fora do poder. Eu tenho falado aqui diversas vezes, tá bem? Que o Tarcísio de Freitas deveria ser esse cara que atua firmemente contra aí a atuação do PT, que atua firmemente contra aí a atuação de Alexandre de Moraes. Ou seja, o Tarcísio precisa ser um cara que expresse mais o seu lado de direita, né? Se é que tem ali um coraçãozinho de direita. Pra mim ele sempre foi de centro, né? Chegou até a trabalhar com a Dilma, né? Mas tá aí, segundo ele, para ter um 2026 feliz. A fórmula perfeita é ter aí o PT fora. E nessa situação eu concordo com ele. E eu quero que isso aconteça e enxergo grande possibilidade de expurgarmos o PT aí das entranhas da política brasileira. Por aqui, parabéns, Tarcísio, pelo vídeo, achei criativo, né? E espero, né, Tarcísio, nessa fórmula, o que é que você vai contribuir para expurgarmos o PT de vez do nosso Brasil? Hã? Hein, Tarcísio? Muito bem, meus amores, presta atenção aqui. O Senado reage à alegação de reunião secreta para prender Alexandre de Moraes. Em recesso desde o dia 23 de dezembro, o Senado Federal desmente o boato sobre uma reunião secreta para prender o Alexandre de Moraes. Sobre esse boato, eu não ouvi nada, né? E não vi nada, tá? Esse é o tipo de coisa que, para trazer até aqui no programa, se tivesse chegado até mim, eu teria, de repente, né, avaliado, e aí talvez até não teria trago para vocês. Porque se tem uma coisa, gente, que de verdade eu luto, eu prezo 24 horas aqui do meu tempo, é fazer um programa que traga as verdades para você. Talvez você pode até não gostar do que eu falo, você pode às vezes até falar, não, tá faltando emoção no canal do Gordinho, tá muito frio, não tem nada acontecendo, né? Tem hora que a gente fala desse jeito, e de verdade, tem hora que eu venho pra cá, não tem nada acontecendo, né? Eu pego e falo, hoje as matérias não rendem um programa, não tenho grandes coisas para falar pra audiência, isso é verdade, né? Tem dia que a gente vem mais animado, mas tem dia que também que não tem conteúdo, tá? E tá aí o tipo de coisa que eu não fico buscando criar coisa da minha cabeça para poder agradar a audiência. De verdade, eu não vou por esse caminho de jeito nenhum. Mas o que é fato é que houve aí, né, o boato de que houve uma reunião secreta para prender o Alexandre de Moraes. Uau! O texto esclarece que o Congresso Nacional só pode ser convocado extraordinariamente durante o recesso em situações específicas, como a decretação de estado de sítio, intervenção federal ou por decisão da maioria absoluta das duas casas, o que não aconteceu. Durante o recesso, quem responde pelo parlamento é a Comissão Representativa do Congresso Nacional. Isso está previsto na Constituição. O colegiado pode deliberar apenas sobre matérias urgentes, como projetos com prazo constitucional, créditos orçamentários e tratados internacionais. Em entrevista à Rádio Senado, o consultor legislativo Gilberto Guerzoni explicou que a comissão funciona como um regime de plantão do Congresso. Então, o Senado Federal está esclarecendo aí que não houve reunião para prender Alexandre de Moraes, tá? E se tivesse, né, havido uma reunião secreta, né, como acreditar no Senado, né? Fica os dois lados aí, informação, né? Fica os dois lados aí. Não, o Senado fez uma reunião secreta. Ah, é? Aí depois o Senado vai falar, nossa, vocês nos pegaram, realmente, a gente fez uma reunião secreta. Mas eu não acredito não, gente, nessas notícias muito cabeludas
Eu fico de fora disso daí. Frigoríficos prevêem prejuízo de até 3 bi com nova tarifa da China. Para tudo. Tira a música, DJ. Presta atenção. Você tá sabendo que a China tarifou a carne brasileira? Mas não é a China, os amiguinhos de Lula? Não é os Estados Unidos o grande vilão? Ou não são os Estados Unidos o grande violador? Porque nós somos uma república independente. Não, eles não podem violar os nossos direitos. Tá aí, meus queridos. Sabe quanto foi a taxa do Trump? 50. Ontem, dia 1º, entrou em vigor as taxas de 55% sobre carne brasileira que são exportadas à China. Cadê a esquerda indo pra rua fazer movimento, fazer manifestação? Cadê? %55%. E eu não tô vendo ninguém reclamando como reclamaram quando o Trump colocou 50%. Eu não estou vendo. Cadê a Faria Lima? Cadê a reunião aí dos empresários? Matéria da revista Oeste tá na tela para você que está ligado aqui comigo. Entidades representativas do setor de carne manifestaram preocupação com a decisão da China de aplicar salvaguardas a importações de carne bovina, medidas que impõem cotas e uma tarifa adicional de 55% para volumes excedentes. Em nota publicada nesta quarta-feira, dia 31, a Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, estima que o impacto pode resultar em uma perda de até 3 bilhões de receita para o Brasil em 2026. A decisão publicada pelo Ministério do Comércio da China estabelece cotas de importação de carne bovina para os principais países fornecedores pelo período de 3 anos, de 2026 a 2028. Para o Brasil, a cota inicial será de 1,1 milhão de toneladas em 2026, com incremento de cerca de 2% nos 2 anos seguintes. Volumes de exportados acima desse limite estarão sujeitos a uma tarifa adicional de 55%, que, segundo a Abrafrigo, deve inviabilizar as exportações fora do teto estabelecido. Agora faz o L, meu amor. Era só tirar o Bolsonaro. Faz o L, não é? Faz o L. Não é isso? Pois é, meus queridos. Como é bom, né, a gente ver esse tipo de coisa acontecendo, né? O setor aí de frigoríficos. Cadê Joesley Batista? Vai voar agora para a China? Vai sentar com o Xi Jinping, hein, Joesley? Vocês entenderam, né? Eu não gosto de informação errada. Tem um teto. Quando ultrapassar aquele teto, aí sim a tarifa de 55% ela é adicionada, né? Gostoso, né? Tá bonita a festa com a China, né? Tá linda a festa com a China. Não, se os Estados Unidos der ruim, a gente tem a China. Então tá bom. Pra você ligado no Abordo Notícias, onde você estiver, comenta 34. Comenta 34 para que eu possa saber que você está comigo aqui no canal Abordo Notícias. Presta atenção, essa informação aqui ela é séria. Isso daqui é gravíssimo. A Venezuela detém americanos à medida que as tensões com os Estados Unidos aumentam. Segundo fontes, o governo dos Estados Unidos acredita que as detenções são uma forma do regime de Maduro conseguir vantagens em negociações. Eu acho que o Trump está cometendo uma bela de uma marmelada, tá bem? Com esse negócio de vai, não vai, pega, não pega, pega, não pega, mete bomba pra
em porto, lá na Venezuela, fica metendo bomba em pequenas embarcações. É óbvio que o Maduro vai fazer alguma coisa. É óbvio que o Maduro vai reagir. Aí, porque os dias do Maduro estão contados. Palavras de Trump. Ah, porque é isso, é aquilo outro e pá! É claro que o inimigo vai reagir, não é? Você sabe muito bem que esses dias, olha, depois de quanto tempo, hein? Depois de quanto tempo o Hamas libertou reféns? Depois de quanto tempo? Depois de tantas interferências, depois do Trump entrar pelo meio. Material humano, né? Reféns nessa questão de guerra é muito importante. É muito importante. E agora está a Venezuela aí, então, sequestrando, detendo americanos. E olha que os Estados Unidos também avisou. Você é americano, sai fora daí. Vaza. Aí eu não sei, né, o que essa turma tem fazer também na Venezuela. E eu vou falar um negócio pra você, tá bem? Deixar os Estados Unidos e ir pra Venezuela, eu tô quase que dizendo que merece. Não é? Tem que ser um americano muito burro mesmo, hein? Aqui, Maduro anuncia reforço militar da Venezuela para 2026. O homem tá se preparando pra guerra. Pronunciamento de Ano Novo mistura discurso contra sanções e críticas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão apertando o calo, como eu falei para você. Eu acho que o Trump erra quando fica nessa de vou pegar você. Imagina o seu inimigo, você falando para ele, né? Não, eu vou te pegar. Não passa em frente da minha casa não, que eu vou te dar um tiro. Obviamente quem vai levar um tiro é você, não é isso? Então, meus queridos, está aí o Maduro reforçando a Venezuela, né? Um reforço militar que está sendo anunciado aí na Venezuela. A declaração ocorreu em uma mensagem de Ano Novo exibida pela emissora estatal AVTV. No pronunciamento, Maduro declarou que o território venezuelano estaria protegido por uma integração entre forças militares, policiais e também apoiadores do governo. Agora é que entra em questão aqueles banguelos, né, os velhinhos com os dentes caindo, né, que é a tal da milícia do Nicolás Maduro. Tem mais informações aqui, ó. A orientação de Lula a auxiliares sobre a ameaça de Trump à Venezuela. O presidente Lula passou instruções a seus auxiliares sobre como lidar com as ameaças do governo Trump de invadir o território venezuelano. A instrução do petista, segundo o ex-chanceler Celso Amorim, atual chefe da assessoria internacional de Lula no Palácio do Planalto, é para que os ataques ao continente sul-americano não sejam tolerados. Olha só, as instruções são as mesmas. Ataque ao continente sul-americano não podem ser tolerados, mas o grau da reação depende dos fatos e dos danos humanos e materiais, é o que afirmou Amorim à coluna do Portal Metrópolis. O que o Brasil vai fazer caso os Estados Unidos invada a Venezuela e mate militares, mate aqueles vagabundos lá do Cartel de los Soles, que são das Forças Armadas? O que o Brasil vai fazer caso o Trump meta bala em tudo, Diosdado Cabelo, Maduro vai pra casa do chapéu? E aí? Segundo a resposta vai ser de acordo com o que os Estados Unidos fizer. Estados Unidos realizam novas operações militares e matam 8 em águas internacionais. Ações do Pacífico Oriental ocorreram em 2 dias, segundo o Comando Sul. Eu quero saber, porque assim, olha aqui, ó. Eu quero saber
O que os Estados Unidos irá fazer com o Brasil. Por quê, Fábio? Eu vou te contar. O que o Trump está fazendo, o que os Estados Unidos estão fazendo lá na Venezuela não é só para derrubar o Maduro, não. É em combate ao narcotráfico. Tenho falado aqui. Fechou o cerco lá no norte. Por onde você acha que eles estão enviando a droga? Ou lá pelo outro lado, né, do Chile para lá, tá bem? Ou aqui do nosso lado. Você sabe que o Brasil é um grande corredor de droga. Você sabe que o Brasil é um grande corredor. É daqui que cartéis da Colômbia, cartéis da Venezuela atuam em parceria com os cartéis de droga no Brasil. Esse acordo para retirada das sanções contra o Brasil, para retirada das tarifas, para retirada da Magnitsky contra Moraes. E um dos termos, segundo o que foi apurado, é combata o crime organizado. O Trump fechou agora um acordo para construir uma base militar no Paraguai. Lá próximo à Venezuela tem Trindade e Tobago, onde os Estados Unidos têm uma base militar. O Brasil vai ficar aqui no meio. É Trindade e Tobago lá em cima. Aí, né, a gente tem Venezuela que está sofrendo uma pressão. Os traficantes não é bobo nem nada. Eu já falei aqui muitas vezes, aumentou e muito a apreensão de drogas em outros países, essas drogas oriundas do Brasil. Tá? Aumentou e muito. Agora eu queria saber, aumentou o fluxo? Vai aumentar as prisões internas aqui de droga? O Brasil vai dedicar mais ao controle do narcotráfico? Antes dessa droga ser presa em outros países, os países estão fazendo a parte deles, combatendo o narcotráfico, combatendo os narcoterroristas. E o Brasil? Trump tá lá. Trindade e Tobago. Aqui embaixo. Paraguai vai montar uma instalação, uma base militar dos Estados Unidos. Lá na Venezuela, os Estados Unidos estão usando todo o seu poder bélico, tá? Equipamentos, armas, a CIA envolvida. Quem bombardeou o porto lá da Venezuela, o primeiro ataque dos Estados Unidos contra uma base venezuelana, em solo venezuelano, não foram os militares. Não. Quem bombardeou foi a CIA. Então o Trump está usando vários setores contra o narcotráfico. E agora ele está combatendo as embarcações. Ele foi lá e destruiu um porto de onde os narcos partem. E daqui a pouco ele vai entrar em solo americano, vai começar a combater as refinarias, né, digamos assim, os laboratórios de droga. Aí, pá, vai ficar só lá? Tem muita coisa para acontecer ainda, meus queridos. E eu espero que esse ano a gente consiga trocar esse governo e colocar um presidente alinhado, um presidente que esteja afim realmente de combater o narcotráfico. Porque enquanto nós tivermos essa turma que passa pano para o crime organizado, as coisas não vão fluir no nosso país. O doutor André Marcília, falando, né, de ano novo, reacende em nós, os brasileiros, uma esperança. Ele comenta, né, qual será o caminho, o que a direita precisa fazer para chegar às eleições
em 2026. Vou trazer o doutor André Marcília para você que se liga aqui comigo. O que a direita precisa fazer para ter sucesso em 2026? O que é necessário para a direita alcançar aquilo que as pessoas que querem votar na direita desejam alcançar? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, que cliquem no joinha, assim o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante, distribui para mais pessoas, e também considere se tornar membro do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Veja só, em primeiro lugar, o que é direita? Tem uma imensa confusão ainda dentro do país a respeito do que é a direita. Então, muita gente olha e fala assim, eu sou de direita. O outro olha e fala assim, eu também sou de direita, mas eu sou diferente de você. A gente ainda está num momento de autoafirmação do que é a direita, Existem muitas direitas e essas direitas não estão conversando e se unindo para chegar num objetivo comum, como as esquerdas fazem. O cara é de esquerda trotskista, o cara é de esquerda não sei mais o que, cada um é de um tipo de esquerda e eles se unem para ocupar um lugar de poder. A direita aqui ainda está se autoafirmando, eu sou de direita, isso, eu sou aquilo, então não converso com você. Então fica muito difícil pensar que a direita vai chegar ao poder como se fosse uma coisa só. E aí a pergunta é, qual tipo de direita é capaz de chegar ao poder? E dentro desse espectro, infelizmente, me parece que a direita capaz de chegar ao poder é a direita que abre mão um pouco de ser de direita para ser aliada de espectros, seja da esquerda, seja do centrão, seja do poder instituído, do poder que está aí há muito tempo. O bolsonarismo, por exemplo, que tentou fazer um caminho alternativo até de confronto com esse poder, que está aí há muito tempo, você sabe o que aconteceu. Vocês se lembram, quando o Bolsonaro assumiu o poder, ele, enfim, teve uma resistência gigantesca desse poder que está aí há muito tempo. E agora, quando está fora ou esteve fora do poder, tem sofrido, não só ele, como todo o clã Bolsonaro, toda a família Bolsonaro tem sofrido diversos tipos de ataques, sendo impedidos, os seus familiares, inclusive, sendo impedidos de se viabilizar politicamente no ano que vem. Então, todo mundo que é de direita e, de alguma forma, confronta-se com esse poder que está aí, que não é de direita, é de esquerda. A gente tem uma corte, preciso ser dito isso, a gente tem uma corte no STF que é marxista. É marxista. A gente tem juízes ali como o Dino, que se assume comunista. A gente tem setores da economia, da política brasileira, que claramente são de esquerda, progressistas, como eles dizem. Então, se a direita não fizer algum tipo de aliança com esses setores, fica muito difícil que consiga ter autorização para seguir adiante, autorização para se candidatar, não é nem para se eleger. Vocês percebem? Então, de alguma forma, é muito complicado a gente pensar, e aí você fala, bom, mas e qual seria a alternativa? A alternativa talvez fosse que as direitas todas do Brasil se unissem e falassem assim, olha, vocês que estão aí há muito tempo no poder, vocês que se lixem, nós vamos nos confrontar, e se atacar um, ataca todos. Se um se sentir atacado, todos serão atacados. Se o bolsonarismo for atacado, então vai também reagir toda a direita vai reagir ao bolsonarismo que é atacado, mas não é assim. Quando o bolsonarismo estava sendo atacado, tinha um monte de gente de direita, ou que se coloca como isento, batendo palma, é isso mesmo, ataca o bolsonarismo. Então, experimenta atacar o PSOL para ver se o PT não vai atrás defender o PSOL, experimenta atacar se os artistas e assim por diante, se a academia, se os professores, você entendeu? Mas a direita não faz isso, a direita se dissipa, não se une, e como se dissipa e não se une, a única chance de uma direita chegar ao poder é se ela fizer alianças com o poder que está aí, e o poder que está aí não é de direita, e o poder que está aí acaba consumindo essa direita que, em tese, pode chegar ao poder. E aí a gente acaba tendo um governo que não é de direita. Então, é complicado, porque a resposta é: a direita que tem chance de chegar ao poder é uma direita que abre mão de ser direita para chegar ao poder. Esse é o cenário brasileiro de sempre. E enquanto a gente não tiver uma união
mínima da direita para ocupar o poder e confrontar-se com o poder que está aí, nós teremos uma dificuldade muito grande de ter algum tipo de alternância política aqui no país, entre esquerda e direita. Vamos ter alternância entre esquerda e menos esquerda, esquerda e esquerda light, esquerda e centro-esquerda e assim por diante. Muito bem, meus amores, você também concorda com o André Marcília? Hã? Será que a direita está precisando se unir um pouco mais? Cá entre nós, tá bem? Eu confesso pra você que assim, eu tenho um pouco de dificuldade, tá? Pra entender um pouco sobre o que é unir a direita, sabe? Eu tenho meu pé atrás sobre esse negócio de não precisamos unir a direita, tá? Mas eu concordo também que não podemos ficar desunidos. Vamos unir a direita? Vamos, mas quem é a liderança? Jair Messias Bolsonaro? Aí eu tô dentro. Tá bem? Aí eu tô dentro. Porque cá entre nós, não me venha com papo de gente do centrão. Precisamos unir a direita. Não tô falando isso do doutor André Marcília, não, tá bem? Por favor, me entenda. Precisamos unir a direita. E essa turma eles só querem os nossos votos, eles só querem o capital político da direita. E quando vão atuar pela direita, nunca atuam. Né? São tímidos em seus pronunciamentos, são tímidos em suas decisões, são tímidos em suas atitudes. Uma prova disso é o Tarcísio de Freitas, que foi eleito pelo Bolsonaro, que foi eleito a pedido do capitão. E o meu único problema com o Tarcísio é a situação ideológica. Ele é um excelente governador, ele é um cara que tem demonstrado firmeza em algumas situações, principalmente contra o crime no estado de São Paulo, mas pra mim, isso é pra mim. Talvez a turma que gosta do Tarcísio nem se incomode com isso. Ficam sempre naquela, não, mas ele é governador, né, Fábio? Ele não tem que ficar defendendo essas coisas. Tem. Ele é governador do maior estado do Brasil, que é exemplo para o Brasil e para o mundo. Aí, ele é governador, ele tem que ficar entrando nessas coisas. Tu que pensa. Tá bem? E cá entre nós, você deveria fazer essa avaliação até com o vereador que você elege aí no seu município, onde tem 8 mil habitantes, 5 mil habitantes. Qual é o caráter do meu vereador? Ele é um cara que defende os princípios da direita? Os princípios básicos, Deus, pátria, família, liberdade? Esse cara tá aí, ele é favorável à religião? Ele é um cara que valoriza a pátria? E o que esse vereador faz pela família? E a liberdade de expressão? Esse cara, ele combate o que está acontecendo no Brasil? Porque amanhã ou depois, se o seu prefeito, se o município quiser calar a sua voz, o vereador vai defender você? É como eu tô falando, o governador, Fábio, aí algumas coisas, né? Fábio, essa briga de esquerda-direita, isso aí só tem lá em Brasília. Aqui em Araponga do Oeste não tem esse negócio. Não, esse negócio de liberdade de expressão é lá o negócio do Xandão. Deixa o Congresso brigar por isso. Aí você elege um vereador que nunca combateu ataques contra a liberdade de expressão. Ele nunca combateu esses ataques. Aí amanhã ou depois o seu prefeito resolve fazer uma merda e esse cara vai estar junto. Entendeu? Esse cara vai estar junto. O prefeito. Meu prefeito. Não. Você precisa... Ou você não acredita nos princípios da direita, né? Você é só um cara que gosta do Bolsonaro, odeia o Lula. Tem gente assim e você tem direito de ser essa pessoa, tá? Mas não, Fábio, eu sou de direita,
eu gosto de manter o conservadorismo, eu gosto de manter os meus princípios. Aí, tá? Aí você, tá bem? Vai precisar defender, cobrar até do seu vereador. Até do seu vereador. Você vai cobrar esses princípios. 2026, começamos com tudo, tem muita coisa para explodir. Os bastidores em Brasília diz que tem muita coisa para explodir. Você imagina que o Congresso Nacional está de recesso. Eu até comentei aqui, né? O Cabo Gilberto é o novo líder da oposição. Ele convocou que os parlamentares retornassem do recesso. Ô, gente, eu falei aqui. Eu duvido que naquela coletiva de imprensa, eles fizeram a coletiva na segunda-feira passada. Eu falei, eu duvido que lá estará os grandão. Eu falei isso daqui. Eu falei, eu duvido que o Nicolas vai estar lá, eu duvido que o Geyer vai estar lá. E lá estavam os guerreiros. Só que você não viu. Esses mais midiáticos. Você não viu. Ah, Fábio, devemos entregar, confiar tudo na mão deles? Cara, eu não sou eleitor de Minas Gerais, não. Eu não sou eleitor de Minas, não. Entendeu? Não sou, não. O meu deputado federal foi até cassado, que é o Eduardo Bolsonaro. Eu até não votei nele, votei em um amigo da família Bolsonaro, que não se elegeu. Mas é o meu deputado, é o Eduardo, tá? E eu votaria nele para o Senado e para a reeleição, né, caso ele resolva voltar para o Brasil e disputar a eleição. Mas, meus queridos, o que acontece? Esses Geyer, Nicolas, o líder da oposição está falando, vamos acabar o recesso, vamos retornar para Brasília. Não retornaram, não. Não acabou o recesso, não. Tá? Não acabou, não. Eu questionava aqui os grandões aí das redes sociais. Os grandões das redes sociais aí, os deputados aí das hashtags, vão voltar? Voltaram coisa nenhuma, tá? Estão de férias, sei lá onde. Mas, voltando aqui ao assunto, é um momento em que os parlamentares estão de recesso, não voltaram, tá bem? É preciso enaltecer aqueles que retornaram, tá? É preciso enaltecer. Vou falar aqui dos mais conhecidos, tá bem? O senador Magno Malta voltou, o deputado Marcel Van Hatten voltou, Cabo Gilberto, que é o líder da oposição, e outros guerreiros ali estavam naquela coletiva de imprensa. Eu não sei precisar para você quantos retornaram. Mas se a gente for pegar os mais midiáticos, aqueles que puxam fila, principalmente nas redes sociais, não. Se você entrar nas redes sociais deles, você vai ver que as redes sociais estão até meio assim abandonadas, meio de lado, paradinhas, né? Igual o meu canal que também, né? Deu uma segurada na onda aí, uns 2, 3 dias, mas já estamos de volta com força total. Tá bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, para você que está ligado aqui no Abordo Notícias, onde você estiver. Não se esqueça de colaborar com o nosso programa, não se esqueça de ajudar o Abordo, o Pix, qualquer valor está na tela. Seja você um dos primeiros a colaborar com o Abordo. Esse ano promete, tá bem? Esse ano promete muita coisa. Nós estamos lutando, estamos trabalhando, né? Para poder reforçar aqui a nossa estrutura. A gente já construiu um novo estúdio, né?
conseguimos trocar até a viatura, né, que leva e busca o gordinho aí nos lugares. E a gente está querendo, né, fazer viagens esse ano. Tem alguns projetos aí que vão dar certo, se Deus quiser, tá bem? E eu gosto, talvez você até me conheça por isso, material externo, né? A gente fez muita coisa fora, cobertura de manifestações, cobertura dos eventos da direita, e lá estaremos esse ano, inclusive durante os comícios, né? Ou imagina um comíciozão com os nossos queridos aí da direita, o nosso querido Flávio Bolsonaro. Hoje, Flávio Bolsonaro em São Paulo, gordinho, catapimba pra lá, tá bem? Então a gente vai fazer esse tipo de coisa, mas sem perder a nossa essência, que é dar a informação para você. Eu não estou preocupado em ficar aqui fazendo, né, um jornalismo engessado com você, sabe? Com belas palavras. Cadê o terno, Fabinho? Cadê a gravata? Tira esse boné. Não estou preocupado com isso. Tá bem? A gente vai fazer o nosso negócio aqui com a maior simplicidade do mundo, tá? A gente vai continuar fazendo o que estamos fazendo até aqui, lutando por um Brasil melhor, tá bem? Com a graça de Deus. Muito bem, se você pode, ajude o nosso canal, tem aí o Pix para você fortalecer o Abordo Notícias. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Então, fortaleça o Abordo Notícias, qualquer valor, quero citar o seu nome, agradecer aí de coração. Alô, Raimundo Felizardo, mandou 15. Aê, Raimundo, Deus abençoe. Obrigado, mandou 15 aí, valeu, querido. Já tem até um tempinho, né? 20 minutos atrás. Deus abençoe, Raimundo. Sejam todos bem-vindos, continue ajudando, colaborando com o Abordo Notícias. Fábio, eu tô sem grana, como é que eu posso ajudar? Dá um like aí, meu. Pelo menos o likezinho, dá um like aí. Compartilha também, o YouTube mudou, né? Antes estava escrito assim embaixo aqui do vídeo, compartilhar. Agora não, tem uma setinha meio curva, né? Você pega essa setinha e empurra pra frente aí, dá essa moral aqui pro canal Abordo Notícias, fortaleça o nosso programa. Precisamos e muito de você aqui no Abordo. Qualquer valor que você mandar via Pix será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Eu até falo, ajude outros canais. Você vai lá no canal, você gosta, você é amigo daquele canal. Ele não pede Pix, Fábio, mas com certeza lá tem a opção para você assinar o canal. Tem a opção para você assinar algum tipo de serviço deles. Então assine. Mas ele só pede Pix. Colabore com o Pix também, tá? O YouTube tá desse jeito aí, ó, né? O assunto do dia hoje é o que tá aí na tela do vídeo. É o que tá aí na capa do vídeo. A gente não trabalha com assunto vencido, com assunto que não vai dar engajamento. E o problema não tá sendo o nosso trabalho, não. O negócio aqui tá embaçado mesmo. Tá bem? O algoritmo deu uma pirada, tá? O algoritmo deu uma pirada. Sai aqui do meu canal para você ver se não vão estar todo mundo falando desse assunto que eu estou falando. Vai lá ver. Entendeu? Vai ver. Então, o que acontece? Isso é uma sacanagem aí da plataforma, uma instabilidade, né? Estão afetando e muito a minha audiência. Então ajuda aí o nosso canal aí para que possamos continuar juntos, ligados, conectados no canal Abordo Notícias. Colabore, contribua, se inscreva e ative as notificações.